Como matar as objeções dos meus clientes. João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi, e esse vídeo faz parte de uma série que a gente vai falar a respeito de objeção, tá? Então fica ligado, fica esperto, você não pode perder o que vai ter aqui no nosso bate-papo diário. Vamos lá falar a respeito de 3 pontos com relação a isso nesse vídeo, nesse primeiro vídeo da série Objeções. Primeiro, mais importante, é você tem que mudar a sua imagem com relação à objeção. Vocês vão entender que quase tudo que a gente fala aqui é a respeito de mentalidade, é a respeito do porquê, é a respeito do que tem por trás disso. Porque não é só a questão de engole porque é isso que eu tô falando, porque eu sei o que eu tô falando. Não! Quero que você entenda, que faça sentido para você, para que você viva isso, tá? Uma objeção, você tem que entender que ela não é uma rejeição. Muito pelo contrário, ela enxerga assim, objeção como se o cliente estivesse falando, eu tenho interesse, mas eu quero mais informações. Eu preciso que você me convença de que vale a pena, de que isso deve ser a minha prioridade. Porque quando ela solta uma objeção, naturalmente existe alguma outra coisa que possa estar na cabeça dela, né, o diálogo interno, fazendo com que ela pense que talvez não seja a prioridade dela naquele momento. Então uma objeção, ela passa a ser, ao invés de uma rejeição, um sinal de compra. Olha que maravilhoso, olha como muda 180 graus a coisa. O que você achava que era, nossa, essa pessoa não quer, vou ter que convencer. Muda a sua mentalidade. Lembra que a gente sempre fala, puxa pra você a responsabilidade de tudo, que fica muito mais fácil você saber quando dá certo e quando dá errado, porque a culpa é tua. Começa aí, muda a visão. E a visão, quem pode mudar a visão do cenário é você mesmo. Não é eu, não é o Shando, nem o seu cliente. Né, irmão? A ideia também que é interessante sobre objeção é a nossa reação, porque muitas vezes a gente pega até raiva do cliente naquele momento e exatamente. Assim, o cara não entendeu, peraí, o que é isso? O cara não sabe nada, é burro, não sei o quê, começa a ficar com raiva, mas o cara não está dizendo que é ruim, não está dizendo que não quer, ele realmente não sabe se aquilo resolve, se não resolve, se é para ele, se não é para ele. Então, ele não está te questionando, te afrontando, te desafiando para um debate. Ele está com dúvidas. Objeções são dúvidas do cliente, dúvidas da audiência, dúvidas do conteúdo. E nada melhor do que ter dúvidas, porque se ele não tivesse objeção, quer dizer que ele nem viu, nem leu, nem prestou atenção, não está nem aí para você. Exatamente. Então, isso que é importante você ter essa clareza, né? Como tem uma mentorada, uma associada, a Priscila Plaça, um monstro em vendas, que ela diz, objeção nada mais é que o começo da venda. Porque uma venda sem objeção é mole, é tipo tirar pedido. E é bem isso, né? Como ela ensina e mentora empresas gigantescas, tipo JBS, Raiz, um monte, uns monstros do mercado, né? E muita galera que trabalha no varejo, alguns tiradores de pedido, inclusive. E pra mim faz muito sentido, né? Igual o Shando tava falando, quando você chega e fala, tá, mas eu acho que tá caro. Eu acho que, não vou comprar porque eu não tenho tempo. Ou que começa a falar várias objeções, alguns senões. Você tem que entender aquilo, legal, como é que eu mudo isso, né? Como é que eu faço com que isso se torne algo pro meu lado e não o contrário, né? E aí a gente entra no segundo ponto, que é interessante, porque se você aprender a fazer isso, se tornar algo mais natural fazer isso, você não vai ter mais problema com isso. Que é, não tenha medo de perguntar. Você tem que perguntar sem medo. Inclusive, a própria Priscila, ela fala que uma das formas que ela usa para ensinar as pessoas a matar a objeção é transformar uma objeção em uma pergunta. Por exemplo, tá caro. Não, tudo bem, mas tá caro comparado a quê? Né, que você está acreditando que seja caro. Por quê? Quando você começa a trabalhar com referências, fica muito mais fácil você trazer a pessoa para uma realidade. Às vezes ela está com uma visão de alguma coisa que, tá caro, comparado a quê? Aí ela explica. Aí você fala, não, mas é isso, é aquilo. E tem um outro ponto que é interessante. Quanto mais objeções surgem, naturalmente, é porque você antes não matou ela, antes dela surgir Você tem que aprender. O nosso bate-papo ali serve justamente para a gente ter, o que eu deixei de externar ao longo da jornada dele até esse momento de compra? Eu falhei em algum momento, ou na minha página de venda, ou na minha oferta. Isso a gente tem que aprender. Tem que ter tipo um livro das objeções, para toda objeção que você que surgir, você mapear
e ver como que eu consigo matar ela antes dela... matar no ninho, né? Como que eu faço para matar ela antes dela surgir nessa conversa? E aí, óbvio, aquelas que... É o que eu falo com... aqui na operação das minhas empresas. Eu só quero que chegue em mim problema novo. Ou seja, é só objeção nova que vai chegar na hora para você estar despreparado, porque o resto já matou. E aquelas que você não consegue matar antes, você tem que estar se preparando antes para a conversa não ser... nem você ficar pé da vida com o cliente, nem você não ter uma resposta. Que geralmente a resposta é justamente uma pergunta, né? Então, quando você entende que você não pode ficar fugindo das dúvidas desse cliente, é porque elas vão sempre aparecer. E elas vão sempre apontar alguma oportunidade de melhoria, né? Ou é na comunicação, ou naquela oferta, como mencionei. Então, quanto mais informação você tirar dele, então deixa ele falar, né? Você pergunta e deixa falar. É óbvio, você não tem que ficar... Muitas das vezes, quando está numa negociação, você não tem que ficar permitindo que ele só pergunte e você responda. Você vai perguntando para poder dominar a coisa. E à medida que você vai respondendo só as perguntas que ele tem, você vai preenchendo alguns espaços mentais que ele tem, né, irmão? Você vai perceber algo fundamental até para ajustar tudo isso que o João falou, na comunicação, no discurso, na oferta. A dúvida de um é a dúvida de muitos. Boa. Isso nada mais é do que aquelas perguntas mais frequentes, né? São objeções mais frequentes, porque Perfeito. É uma linha de raciocínio. E é tão fácil, porque a hora que você fala assim, peraí, por que você cria num texto, numa página de vendas, num site, perguntas mais frequentes? Porque você não quer ficar respondendo para todo mundo, um a um. E Exato. Você vai entender que são dúvidas lógicas que as pessoas têm, porque elas não conhecem o produto, não entendem ainda exatamente a forma de fazer, o resultado que tem, e assim por diante. É um pouco do gancho que eu falei em outro vídeo sobre a questão de você ter medo de vender, de você ter a rejeição, de você já ficar... A objeção não é para você desistir, ela não pode te gerar insegurança, ela tem que gerar inspiração para convencer o cliente, não confiança, não insegurança. Porque quando você faz isso, é muito bacana ele trazer pra gente isso. Vocês percebem que, como é um bate-papo no meio do Xando, uma coisa está sempre conectada à outra. Que a gente vem numa vertente e vai trazendo, né? Obviamente, algumas coisas que a gente acredita que sejam imprescindíveis, outras que vocês vão trazendo pra gente poder ir preenchendo. Uma coisa tá ligada à outra. Por isso que é importante. A gente tá fazendo vídeo todo dia. Todo santo dia tem conteúdo, então não perde. Você para lá 15 minutos por dia, eu garanto que vai mudar teu jogo. Por quê? Uma coisa está ligada à outra. Então você vai preparado, né? Tem um outro mentorado que fala, como que é? Treino difícil, luta fácil. Uma coisa assim, treino duro, luta fácil. Ou seja, quanto mais preparado você tá, na hora do vamos ver, e a gente falou sobre treino lá atrás, quando a gente tá falando de vídeos, toda hora a gente tá falando alguma coisa que tá ligada uma a outra. Por isso que a gente trabalha muito a mentalidade no nosso bate-papo aqui. Tá? Então, pra gente poder encerrar o assunto objeção, obviamente que a gente tá falando de uma série, né? Então, não posso ficar dando tanto assim, não eu acabo a conversa aqui agora, não pode, mentira, não tem muita coisa pra gente falar nos outros vídeos. Você tem que aprender, tem uma parada que chama CTA, que é uma chamada para a ação. E ela serve para que você mova ou direcione o seu cliente para se mover para uma determinada direção, ação, alguma coisa que você queira que ele faça. Então, depois que você entende, perguntar é pura e simplesmente a forma de você resolver esse problema. Então, você perguntou, você entendeu, você anotou, mapeou. Ou você resolveu ao longo da jornada para os próximos, você não ter que responder a mesma coisa, ou você já está preparado para resolver. Depois que você faz isso, legal. Eu entendi, eu resolvi aquele momento, mapeei para ajustar na minha comunicação, para que na hora que chegue na venda não tenha que responder de novo. Mas se eu tiver que responder, eu já estou pronto para isso. Bacana, respondi. O que eu faço agora? Tem que mover ele a uma direção, né? Você tem que conduzi-lo, né? Você tem que dar um CTA. Por quê? Assim você vai direcionar ele ao que você busca, que é a compra ou da ideia, ou realmente de um produto, né, Xando? A gente fala que é gerar micro compromisso, né? Ok, liberou todas as objeções. Agora você precisa gerar um outro comprometimento com ele. Já que você não tem mais dúvidas, posso te mandar o link? Já que você não tem mais dúvidas, posso te enviar a proposta? Já que você... Ou seja, você faz ele dar um passo. O erro mais comum, se você estiver trabalhando com mentoria, a gente até falou num vídeo aqui sobre mentoria, o erro mais comum
é a pessoa pega, envia uma proposta, envia um link, envia um material, um PDF, seja lá o que for, sem a certeza de que do outro lado, o seu cliente tenha resolvido o esclarecimento das objeções. Exato. Quando você envia proposta, link e fica só no valor, principalmente se for valor alto, sem matar todas as objeções, você vai perder a venda, porque ele só vai olhar para o preço, vai continuar e continua com um monte de dúvida na cabeça porque ninguém resolveu. Aí é fácil ele falar, bom, é caro, isso eu não quero. Não tenho prioridade. Uma das minhas mentorias, exatamente, João, uma das minhas mentorias, eu faço 3 perguntas lá no final, porque ela é ticket alto. Ele fala assim, entendi e concordo, pois preciso, alguma coisa assim, ou quero continuar crescendo, é uma coisa positiva, é um sim. O outro, ele fala assim, preciso entender melhor. É esse momento que eu chamo a pessoa para entrevista individual. Ou então eu falo, não tem condições nesse momento. Então, as 3 opções. O que isso quer dizer? A maioria das pessoas que tem interesse, quando você fala, preciso entender melhor, já é o sinal de compra. Fala, ele vai comprar, porque eu vou convencê-lo disso. Exato. Então, cuidado para não oferecer proposta ou mandar material. É um erro mais comum em vendas, é você enviar, pedir esse passo para o cliente antes de ter todas as objeções resolvidas. Ou permitir que ele peça o preço, você vai lá e dá o preço. Porque muita gente chega e fala, João, queria saber mais sobre sua mentoria, quanto custa? Vamos por partes, né? De onde você veio? O que você está aqui? Começa a entender um pouco mais as necessidades da pessoa e aí você começa a conduzi-la até o finalmente. Então é basicamente isso. Como a gente tem mais assuntos para tratar quando a conversa é sobre objeções, falamos aqui, muda a sua imagem sobre objeção, que é o principal, é o começo de tudo. Não adianta eu te ensinar a matar a objeção se você não matou dentro de si a ideia do que é uma objeção. Segundo ponto, a questão de realmente você tem que perguntar sem medo, que é o fundamental. E, obviamente, depois que sanou isso tudo, move ele para poder ter uma ação final, certo? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, comenta no privado para eu não ficar triste. Dá o seu like, compartilha com o pessoal que você acha que pode ser ajudado. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, ativa o sininho e a gente se encontra num próximo vídeo. Fique com Deus e até mais. Obrigado. Fui!